Olá a todos, bem-vindos aí a mais uma aula de geometria plana. Tá? Nosso curso não é um curso de construções geométricas, tá? Não é para a gente ir aprendendo a fazer todos os tipos de construção possíveis, mas algumas construções são bastante interessantes, até pela justificativa que a gente tem que dar para elas funcionarem, tá? Para consolidar algumas afirmações que a gente fez anteriormente e ver como é que elas são importantes na prática para a nossa geometria. Tá? Uma coisa muito importante mesmo é você aprender a traçar perpendiculares, tá? Dado uma reta e um ponto, encontrar a perpendicular que passa por aquele ponto e é perpendicular àquela reta. Tá? Isso é uma coisa muito importante. Para traçar perpendiculares, a base da construção da reta perpendicular a uma reta dada passando por um ponto é a construção da mediatriz. Tá? E é exatamente isso que a gente vai fazer agora. Eu tenho aqui, o exercício é o mais simples possível. Dado um segmento AB, traçar a sua mediatriz usando apenas a régua e o compasso. Aí, lembrando, régua para mim, aqui a minha régua tem as medições aqui, tá? A gradação, tá? Mas eu não estou interessado nessa gradação. Eu não vou medir aqui, tá? O segmento aqui, médio, vai de 10 ao 34, tá? Eu diria 24. Tá? Eu pego 24, divido por 2 e acho ali o ponto médio, eu não quero isso. Tá? Eu quero traçar mesmo a mediatriz sem usar a medição do segmento. Tá? Para isso, é claro, eu vou precisar também do meu compasso, que é o instrumento para transferir medidas. Tá? Bom, agora vamos lembrar a definição de mediatriz. A definição de mediatriz é perpendicular que passa pelo ponto médio. E agora, como é que eu faço se eu não sei encontrar o ponto médio ali? Na verdade, quando eu vou traçar a mediatriz, quando eu conseguir traçar a mediatriz, eu não vou depender desse ponto médio, pelo menos não por enquanto, já vai me dar uma maneira de eu encontrar o ponto médio do segmento sem ter que medir. Tá? Então é por isso que essa construção da mediatriz ela é tão importante. Ela acaba ajudando em um monte de outras construções aí que são bastante corriqueiras e podem te ajudar aí na hora de entender melhor os elementos da geometria plana. Tá? Então, para construir a mediatriz do segmento AB, eu vou usar aquela propriedade que a gente mostrou. Tá? Bom, primeiro eu vou usar o fato que a mediatriz é uma reta, tá? Mas vou usar mais ainda o fato de que se um ponto está na mediatriz, então a distância até A é igual à distância até B. E se o ponto tem a distância de P até A igual à distância de P até B, então ele está na mediatriz. Como eu tenho aqui um instrumento que transfere medidas, né? Que é o meu compasso, tá? Eu posso fazer o seguinte, eu vou encontrar um ponto qualquer, que tenha distância até o A igual à distância até o B. Para isso, eu vou fazer o seguinte, eu olho aqui o meu segmento, abro o compasso numa abertura qualquer, maior do que a metade do segmento. Tá? Não é difícil você abrir maior do que a metade. Uma maneira de você garantir que é maior do que a metade é pegar o segmento a abertura do compasso igual ao comprimento do segmento. Você já garantiu que é maior do que a metade. Tá? Mas como a gente não precisa, eu quero fazer a construção mais geral possível, eu vou pegar apenas uma abertura que é maior do que a metade. Tá? E agora, com a ponta seca do compasso, eu fixo aqui no ponto A e traço uma circunferência. Tá certo? O que eu sei é que todos os pontos que estão sobre essa circunferência têm a mesma distância até o ponto A. Tá? Bom, agora sem mexer na abertura do compasso, eu vou traçar uma circunferência com o centro no B.
Tá? Traçando a circunferência com centro no B, olha o que vai acontecer. Já que a abertura é maior do que a metade do segmento, essas duas circunferências vão se encontrar em 2 pontos. Aqui eu estou usando o fato de que as circunferências são todas contínuas, tá? Isso é importantíssimo aí para garantir que elas vão se encontrar, né? Imagina se a minha circunferência tem um buraco aqui no meio, as duas no meio se encontrar. Então eu estou usando o fato que a circunferência é toda contínuazinha, tá? Bom, já que eu tenho essa continuidade garantida, eu tenho 2 pontos de encontro, chamar de P1 e P2, que são os pontos de encontro entre as duas circunferências. Agora, olha a propriedade do ponto P1. A distância de P1 até A é o raio dessa circunferência. E a distância de P1 até B é o raio dessa outra circunferência. Só que eu tracei essas duas circunferências com o mesmo raio. E, portanto, a distância de P1 até A vai ser igual à distância de P1 até B. Ou seja, P1 é um ponto da mediatriz. Tá? Porque somente os pontos da mediatriz têm distância até A igual à distância até B. Tá? E a afirmação para o ponto P2 é completamente análoga. Tá? Pelas mesmas razões, a distância de P2 até A é igual à distância de P2 até B. Tá? E, portanto, P2 pertence à mediatriz do segmento AB. E agora, usando a régua, e só para isso que eu vou usar a régua, eu ligo esses 2 pontos e essa é a mediatriz do segmento AB. Certo? Olha que coisa interessante. Eu consegui traçar uma reta perpendicular ao segmento AB, passando pelo seu ponto médio. Sem medir com a régua aqui o segmento AB, eu determinei quem é o seu ponto médio. Tá? Isso daí é obviamente interessante para exercícios futuros. Tá? Se eu tivesse uma reta qualquer e um ponto fora dessa reta, tá? Bastaria eu tomar o compasso aqui, ó, e traçar uma circunferência. Essas duas aqui, esses tamanhos aqui são iguais. Não é isso? Agora, quando eu traçar a mediatriz desse segmento, o que vai acontecer? Vai ser perpendicular, passando pelo ponto fora da reta. Tá? Isso daí vai ser interessante mais tarde. Tá? A gente não vai fazer a construção, porque, como eu falei, nosso curso não é um curso de construção. Mas isso daqui vem diretamente da construção da mediatriz. Tá bom? Do mesmo jeito que encontrar o ponto médio. Bom, vamos aproveitar então aí que a gente está com a mão na massa aí, com a régua e o compasso, e fazer uma segunda construção que também vai ser interessante aí para a gente entender legal as propriedades da bissetriz. Tá? Então, meu exercício agora simples vai ser traçar com a régua e o compasso a bissetriz de um ângulo. O ângulo está aí dado, encontrar a bissetriz desse ângulo. Tá? Para traçar a bissetriz desse ângulo, eu vou usar provavelmente congruência de triângulos. Né? Vou tentar construir 2 triângulos que são congruentes no interior desse ângulo AOB daí, tá bom? Para isso, eu vou tomar sobre a reta OA um ponto, chamar de ponto H1, que seja, não, ponto X, tá? E sobre a reta OB um ponto Y. O que eu quero é que OX seja igual a Y. Então, nada mais simples do que fazer isso, porque eu pego o compasso, coloco a ponta seca ali sobre o vértice O, tá? E traço uma circunferência. De novo, levando em consideração aquelas coisas de continuidade aí que eu falei, a circunferência vai cortar a reta OA, a semirreta OA,
num ponto X. E a semirreta OB num ponto Y. Bom, eu vou aproveitar para já ir justificando aqui. Ó. Eu já sei que OX é congruente a OY. Tá? Porque na construção eu fiz assim. Isso aqui os dois pertencem à mesma semirreta, tá bom? Legal. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir o compasso aqui numa abertura qualquer e deixar ele fixo, tá? E vou, com a ponta seca aqui em X, traçar essa circunferência. Tá? Todos os pontos dessa circunferência têm distância até o X igual. Tá? É a mesma, né? Constante, desculpa. E sem mexer na abertura do compasso, eu vou fazer a mesma coisa agora com a ponta seca no Y. E aí, não pode deixar escorregar. Tá? Vamos ver o que eu obtive agora com essas interseções aqui. Deixa eu ver. Tem duas interseções aqui das circunferências, tá? Essa daqui e essa daqui. Vamos ver o que eu tenho. O que eu tenho é que a distância de Y até cada um dos pontos dessa circunferência é sempre a mesma. Portanto, quando eu ligar, vou chamar esse ponto aqui de ponto P, quando eu ligar P até Y, isso daqui vai ser o raio da circunferência. Como eu peguei o mesmo raio dessa outra circunferência, eu vou ter essa distância aqui também igual. Ou seja, eu tenho XP igual a YP. Certo? Esse tamanho igual a esse. Eu já tinha esse tamanho igual a esse. Bom, agora, se eu ligar, usando aqui a minha régua, o vértice do ângulo ao ponto P, tá? No caso aí eu continuei, OP vai ser congruente a ele mesmo. OP. Aí, olha só. L, L, L. O triângulo OXP vai ser congruente ao triângulo OYP. Pelo caso LLL. Como consequência dessa congruência de triângulos, esse ângulo vai ser igual a esse ângulo. E aí o que a gente tem é que OP é a bissetriz do ângulo AOB. Note que eu desconsiderei a interseção dos pontos que estão aqui desse lado de cá, tá? Por quê? Porque esse ponto não está no interior da região que me interessava. Tá? A gente poderia, se quisesse, estender a definição de bissetriz, ao invés de usar só a semirreta, usar a reta. Tá? Mas aí seria uma outra definição e a gente estaria aí, teria ainda ia manter algumas propriedades, ia ganhar outras propriedades, e aí às vezes isso é interessante, às vezes isso não é interessante. Você vai ver que em muitos casos da geometria, a gente vai ter que fazer escolhas, tá? Escolher qual tipo de definição vai ser interessante para a gente usar. Agora, uma vez definida, o que a gente precisa é manter aquela definição. Definir desse jeito, agora eu vou manter essa definição
para não enrolar na minha lógica aí da construção da geometria. Tá bom? Então, acho que por hoje é só, tá? E a gente volta aí na próxima aula.